nosso tema é cura e prevenção de doenças infecciosas, certo? Só que a gente precisa definir o que é doença infecciosa. Eu não sei como eu perco. Então, doença infecciosa é toda aquela causada por algum agente. Então pode ser vírus, pode ser bactéria, pode ser protozoário, pode ser verme, fungo, qualquer coisa desses micro-organismos. E as vias de transmissão são por vetores, fezes, de mãe para filho, transmissão de sangue. Você não lembra de parasita? A gente viu tudo isso. Ah, verdade, tem outras vias de transmissão além dessa. Tem por sexo, contato com objeto infectado, contato direto e indireto. Isso aí. Então beleza. Então, vamos cada um pesquisar uma doença e daqui a pouco a gente volta aqui com os artigos e... Os artigos experimental, gente. Beleza, tá cada uma bom. doença. Então, gente, e aí, o que vocês pesquisaram? Quais doenças? Eu vi sobre HPV, sabe? Aquela lá que tá dando SUS da vacina. Tipo, minha prima acho que teve, se eu não me engano eu tomei essa vacina, eu não lembro. Mas tipo, super pronto assim mesmo. O que você viu? Eu dei uma lida sobre difteria, mas assim, achei meio difícil a gente conseguir super por alto. O que eu sei mesmo, assim, basicamente, é que minha vizinha teve. Ela morreu. Ai, gente, então, eu pesquisei sobre dengue, porque é aquele negócio do mosquito, não é? Que pega, Eu pesquisei sobre a tuberculose. É uma doença que emergiu com uma pandemia global e afeta 9 milhões de pessoas no mundo, sendo que 2 milhões de mortes por ano. E a incidência da tuberculose no mundo, na África do Sul, por exemplo, é mais de 500, comparado a 100 mil habitantes. E a Rússia, 50 a 124. No Brasil também temos 29 a 49. E ainda por cima, é uma doença negligenciada. Bom, gente, então acho que a gente precisa pesquisar mais sobre tuberculose, né? Então daqui 3 dias a gente chega com tudo sobre tuberculose e a gente tenta ver uma cura e prevenção pra isso, né? Alguns artigos relacionados sobre tuberculose. O que vocês pesquisaram? Então eu pesquisei umas coisas básicas bem possível, fiz uns esqueminhas e posso explicar pra vocês. A pessoa, para pegar tuberculose, ela inala o Mycobacterium tuberculosis na respiração normal, na respiração de um ar contaminado onde há já outras pessoas com tuberculose. Esse Mycobacterium tuberculosis são bacilos. Esses bacilos têm formato de bastonete, são aeróbicos, ou seja, precisam do ar para sobreviver, não formam esporos, a parede celular deles é rica em lipídios e, por ser micobactéria, é bar positivo. Esses bacilos vão para os alvéolos pulmonares. Nos alvéolos, ele causa a ativação do sistema imune. Como ele causa a ativação do sistema imune? Ele tem uma parede rica em lipídio, então tem os ácidos micólicos. Esses ácidos micólicos ativam os macrófagos para enfagocitar os bacilos. Só que para o bacilo não é interessante ele sofrer fagocitose, só que ele consegue crescer dentro do macrófago. Para fazer isso, ele cria um mecanismo de resistência. Esse mecanismo de resistência consiste em secretar antígenos. Esse antígeno é o ESAT6. Esse antígeno é necessário para a virulência e patogenicidade da bactéria. Outros mecanismos também é que ele inibe a fusão do fagossoma com o lisossoma. Então, sem essa fusão, ele não consegue ser digerido e torna o meio ácido. Tem uma proteína lipídica que inibe moléculas induzidas pelo interferon gama. E essas moléculas são induzidas pelo TH1, porque é o TH1 que secreta interferon gama. E ele faz a autofagia do macrófago. Como que funciona aqui no sistema mais ilustrado, para vocês conseguirem visualizar? Essa bactéria ela cresce lentamente e em aglomerados. Está aqui os bacilos da Mycobacteria tuberculosis no ar, livre. É inalado, foi para os pulmões, foi para os alvéolos. Nos alvéolos, o macrófago vai fagocitar ele. Ele foi fagocitado, está aqui bonitão dentro do fagossoma, sem ser unido com o lisossoma. Então ele está crescendo loucamente. Com ele ali sem ser digerido, começa a aglomerar vários outros macrófagos também com os bacilos. Esse macrófago, mesmo sem digerir a bactéria, ele está ativado. Então vai ativar outras células do sistema imune, que vão criar granulomas para tentar isolar essa bactéria do resto do sistema. Só que esse granuloma, a arquitetura dele chega uma hora que não aguenta mais o tanto de bactéria, porque ela está fazendo fissão binária lá dentro. Então ele estoura. Ele estourando vai liberar todos os bacilos que estão no granuloma e eles vão para o pulmão, causando toda a doença, que é a tuberculose. Tá, Bia, eu entendi tudo que você falou de tuberculose. Então por que não tem nenhuma cura e nenhuma prevenção dessa doença? Na verdade, ela é tratada, com antibióticos, tipo a rifampicina. Só que, na verdade, ao longo do tempo o bacilo foi pegando resistência e aí foi estragando todo o tratamento. Atualmente, esse tratamento é muito demorado e é por isso que se busca tanto uma cura, uma prevenção, um tratamento novo com relação à tuberculose. Entendi.
E se os pesquisadores pensassem em induzir a resposta imune do hospedeiro? Você entendeu o que eu quis dizer? Então, fazer uma imunoterapia. Gente, vou falar mais ou menos para vocês o que eu pesquisei no meu artigo. Ele fala sobre células NK e a atuação delas com relação à tuberculose. No começo do artigo ele explica qual que é o intuito, qual que é o objetivo das células NK e qual a importância delas. O primeiro, ele fala que ela é muito importante na resistência do corpo contra os agentes infecciosos. Além disso, as células NK elas também induzem o linfócito T citotóxico a agir. Ela também causa lise de monócitos e macrófagos nos alvéolos, que estejam infectados, claro, e ela secreta citocinas também. Mas aí, enfim, qual que é o foco do trabalho? O que eles queriam realmente saber? Eles pesquisaram como que age a NK na tuberculose e o que causa essa ação. Para isso, eles fizeram análise de muitas citocinas, que caracterizam as diferentes respostas NK. Para essa análise, eles separaram dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1 eles infectaram com BCG, que é aquela vacina que a gente toma quando é pequenininho. Eles colocaram PBS, que é como se fosse um placebo. Depois disso, eles infectaram os dois via aerosol, sabe? Com tuberculose, Mycobacterium tuberculose. A NK que eles mais analisaram, que eles mais olharam, é a CD3 menos NKp46 mais CD27. Primeiro, eles fizeram uma análise da quantidade de células NK, tanto no grupo tratado com PBS quanto no grupo tratado com BCG. Aí eles subdividiram esses grupos em 3 divisões. A primeira delas não foi tratada com nada, então é o grupo controle. A segunda foi infectada com Mycobacterium tuberculose e a terceira foi infectada com Candida albicans. Aí nessa análise foi possível perceber que o grupo tratado com BCG, que foi infectado com Mycobacterium tuberculose, teve uma grande expressão de células NK, o que traz um parâmetro da atuação das células NK junto com o tratamento relacionado à tuberculose. A segunda análise que eles fizeram foi de expressão de CD3 NKp46 mais CD27 mais, que é um tipo de célula NK que expressa essas proteínas. O grupo PBS não apresentou nenhuma expressão relevante desse tipo de célula. Já o grupo tratado com BCG e infectado com tuberculose teve uma grande quantidade. A partir disso, eles fizeram uma análise da quantidade de interferon gama liberado por células NK CD27-, quer dizer, não expressam CD27, e CD27+, que expressam essa proteína. A partir dessa análise, foi possível observar que as células CD27+, liberam muito interferon gama. Isso é possível traçar um parâmetro com a ação do interferon gama relacionado às células CD3-NKp46+. Pode ser que a célula que o interferon gama tenha atuação muito importante com relação à tuberculose. Então a Ariane falou de imunoterapia. Encontrei um artigo interessante. Ele fala sobre célula dendrítica e como ela pode ser estimulada para reduzir a carga bacteriana. Aqui eles falam que a célula dendrítica pode ser estimulada por diversas moléculas, tipo a CD40, CD80 e CD86. Mas eles encontraram que a CD40 aumenta a resposta imune melhor. Mas ela não consegue sozinha. Então eles utilizaram receptores do tipo TOL para amplificar a resposta mediada pelo CD40 nas células dendríticas. E esse TLR, ele pode, junto com a CD40, aumentar a persistência de interleucina 12, que é importante para induzir o TH1. Além disso, o que mais eles fizeram? O TLR4 é um potente indutor da autofagia. Realmente, a Bia tinha falado algo disso. E ainda fizeram uma mediação para ver como é que age o C40T4, que é como eles chamaram, em associação com medicamentos antituberculose. Vou dar uma olhada nisso aqui, parece interessante. Células dendríticas... Então, Leonardo, já que você dormiu, eu vim aqui no seu sonho para te explicar os resultados do meu artigo. Bom, como você pode ver no gráfico A, temos a expressão de IL6 a partir de diversas moléculas que foram apresentadas para a nossa célula dendrítica. Como, por exemplo, o C40T4, que foi o nome que eu dei para as moléculas unidas CD40 e TLR4. No gráfico B, temos a expressão de IL12. E assim como no gráfico A, podemos observar que a célula dendrítica, ao ser exposta ao C40 TLR4, conseguiu expressar melhor essas interleucinas. Aqui, no gráfico C, temos a expressão de TNF-alfa. No gráfico D, esse aqui eu não ligo muito, porque o IL-10
não teve um aumento significante para isso. Já nesse gráfico, podemos ver a captação de antígenos a partir da célula dendrítica. Com a expressão de C40T4, podemos ver que a captação de antígenos foi bem maior do que a que obtivemos nessa região aqui dos não tratados e dos tratados com C40 e TLR4 somente. Aqui vemos uma linha de decaimento, onde temos o tratamento da bactéria. Essa linha mais escura, que vem por aqui, seria a linha onde o C40T4 atua juntamente à rifampicina. Ou seja, podemos observar uma redução muito maior comparado a esses isolados. Por exemplo, uma linha somente do C40 não reduz o mesmo, ou seja, muito melhor. Aqui podemos ver a carga bacteriana no pulmão. Quando temos o C40T4, vemos uma grande redução comparado a eles isolados. Ai caramba! Nossa, acho que agora entendi. Eu adorei aquele artigo do Leonardo que fala de células dendríticas. Era maravilhoso. Só que ele não estava especificando muito. Ele falava da célula dendrítica em geral. E se eu achasse um artigo que falasse dos tipos de célula dendrítica? Nossa! Esse artigo fala sobre células dendríticas polarizadas do tipo 1 que podem ser uma imunoterapia contra a Mycobacterium tuberculosis. Eu vou ler sobre ele. Como já se sabe, as células dendríticas maduras humanas, elas não vão conseguir secretar um tipo de interleucina importante, que é a IL-12P70. E essa interleucina, ela consegue polarizar o TH1, que é um tipo de célula T que consegue fazer a diferenciação e a maturação das células dendríticas. E assim, essas células dendríticas conseguem fazer a interação com os antígenos. Então, eles decidiram estimular as células dendríticas com outras citocinas e outras quimiocinas para ver se elas conseguiam secretar IL-12. E conseguiram, que foi as células dendríticas polarizadas do tipo 1. E essas células dendríticas, elas conseguem induzir uma diferenciação das células TCD4 em TH1. E esse TH1 secreta algumas citocinas inflamatórias que é bom para o processo da doença. Induzem também CD8+ de memória e induzem as células NK. O objetivo desse artigo foi avaliar essas células como um potencial imunoterápico e essas células foram infectadas com ESAT6, que é um antígeno da Mycobacterium tuberculosis, e foi testada a viabilidade dessas células como um indutor para respostas imunes. Então, os materiais e os métodos que eles pegaram eles dividiram dois tipos de grupos de células dendríticas, que foi a padrão e as células dendríticas polarizadas do tipo 1. E ambas foram infectadas com ESAT6 e tem um grupo controle que é a célula dendrítica imatura. Eles também marcaram essas células com alguns marcadores para diferenciação. Eles viram a quimiotaxia dessas células a partir da expressão de CCL19 e CCL21, que seria falando que essas células elas migraram para os órgãos linfóides. Eles também fizeram medida de citocinas e de quimiocinas, fizeram um ensaio de imunoabsorção ligado a enzimas com interferon gama, ativação de células NK e de células Treg por citometria de fluxo. E aí essas células dendríticas padrão e a do tipo 1, eles fizeram uma marcação nessas células e a partir da secreção dessas citocinas, elas tinham alguma relação com outro tipo de célula do sistema imune, no caso a NK e a Treg. E por fim, eles fizeram uma análise estatística. Nesse gráfico A, eles estão representando uma imunofenotipagem da célula dendrítica imatura, da padrão e da alfa-DC1. Na verdade, eles queriam ver se essas células que eles estão analisando realmente são células dendríticas, e eles conseguiram analisar que sim, porque a célula dendrítica padrão e a alfa-DC1 elas conseguiram expressar mais essas moléculas do que a imatura. Nesse gráfico B, eles estão representando a quimiotaxia das células dendríticas, ou seja, é a migração delas para os órgãos linfóides. A gente consegue ver que a alfa-DC1 e a padrão, elas têm um alto nível de quimiotaxia em relação a CCL19 e também em relação ao CCL21. Esse gráfico eles estão representando a produção de citocinas e de quimiocinas pelas células dendríticas. E aqui a gente consegue ver que realmente a que mais conseguiu expressar e secretar essas citocinas e interleucinas foi a célula dendrítica alfa-DC1. Esse gráfico A, ele está fazendo uma comparação das células que têm ESAT6 com as células que não têm ESAT6 em relação à produção de interferon gama. E a gente conseguiu ver que na alfa-DC1, quando ela tem o ESAT6, ela conseguiu fazer uma produção maior de interferon gama do que em relação a todas as outras. Mas não entendi muito bem os gráficos, é só por quê?
Então, na verdade, eles fazem uma análise por citometria de fluxo. E o que é citometria de fluxo? A citometria de fluxo é utilizada para contar, examinar e classificar as células que estão em um meio líquido. É possível também ver o seu tamanho e quais moléculas elas estão expressando na sua superfície ou dentro delas. Essas células que se encontram em um tubo, esse tubo vai ser colocado em um cano e esse cano ele está presente no citômetro. Esse cano serve para sugar as células para dentro dessa máquina. E dentro dessa máquina a gente vai conseguir fazer a análise dessas células. Mas para que ocorra essa análise, precisa ter partículas em suspensão, que são as células, de forma alinhada. Elas vão ser interceptadas por um feixe luminoso e ele vai interagir com a célula e vai ser desviado em diferentes ângulos. E aí a gente vai interpretar esses diferentes ângulos porque eles vão determinar as características destas células. E a partir de então, vai sair no computador o resultado da análise em diferentes gráficos. Com os 3 artigos citados anteriormente, podemos concluir o que é necessário mais pesquisas se aprofundando em imunoterapia contra a tuberculose, podendo assim servir para outras doenças infecciosas. A imunoterapia com a vacina pode ser utilizada para essas doenças, principalmente tuberculose.